Olá, que a paz do Deus revelado na Sagrada Escritura esteja contigo e com a tua família. O texto bíblico previsto para a pregação do próximo domingo, 16º domingo após Pentecostes, é um texto que revela a realidade humana do sofrimento. É um texto onde é apresentado duas pessoas que são trazidas na presença de Jesus e clamam a Jesus. O clamor de pessoas a Jesus está em vários outros textos da Bíblia. Por exemplo, Jairo, ele clama pela sua filha. Marta e Maria clamam pelo seu irmão Lázaro. O centurião romano clama pelo seu servo. Amigos que levam o paralítico até a presença de Jesus clamam pelo seu amigo. Cegos à beira do caminho clamam ao Senhor. Pessoas doentes clamam ao Senhor. O sofrimento, ele nos deixa em desespero, ele nos deixa em agonia. A vida parece paralisar. Procuramos uma saída e a nossa fé é posta em prova. Vamos dar uma olhada no texto de Lucas, no capítulo 7, os versos 24 até o verso 37. É um relato de duas situações em que Jesus atende de forma bem específica. Passo a leitura. Levantando-se, partiu dali para as terras de Tiro e Sidom. Tendo entrado numa casa, queria que ninguém o soubesse. No entanto, não pôde ocultar-se. Por quê? Uma mulher, cuja filhinha estava possessa de espírito imundo, tendo ouvido a respeito dele, veio e prostrou-se-lhe aos pés. Esta mulher era grega, de origem sírio-fenícia, e rogava-lhe que expelisse da sua filha o demônio. Mas Jesus lhe disse: deixa primeiro que se fartem os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, porém, lhe respondeu: sim, Senhor, mas os cachorrinhos, debaixo da mesa, comem das migalhas das crianças. Então lhe disse: por causa desta palavra, podes ir, o demônio já saiu de tua filha. Voltando ela para casa, achou a menina sobre a cama, pois o demônio a deixara. De novo se retirou das terras de Tiro e foi para Sidom, até o mar da Galileia, através do território de Decápolis. Então lhe trouxeram um surdo e gago e lhe suplicaram que impusesse as mãos sobre ele. Jesus, tirando-o da multidão à parte, pôs-lhe os dedos nos ouvidos e lhe tocou a língua com saliva. Depois, erguendo os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá, que quer dizer, abre-te. Abriram-se-lhe os ouvidos e logo se lhe soltou o empecilho da língua e falava desembaraçadamente. Mas lhes ordenou que a ninguém o dissesse. Contudo, quanto mais recomendava, tanto mais eles o divulgavam. Maravilharam-se sobremaneira, dizendo: tudo ele tem feito esplendidamente bem, não somente faz ouvir os surdos, como falar os mudos. Até aqui a leitura da palavra. O contexto, já no início desse capítulo, que também foi a base para a pregação da semana passada, é um contexto em que Jesus, a partir de várias curas, vários auxílios que ele prestou às pessoas, ele está sendo bastante procurado, ele tem muitas pessoas buscando essa ajuda e parece sim que Jesus está numa situação já de cansaço. Jesus quer descanso, ao menos um pouco de sossego. Ou talvez a fama de curandeiro está avançando demais e a multidão está querendo tomá-lo, proclamá-lo rei. Por isso, ele vai a um território dos gentios. Talvez lá ele esperava ser menos assediado. E ele entra numa casa, diz aqui o verso 24, que ele entra numa casa e não queria, né, ele queria que ninguém o soubesse. E no verso 36 ele ordena que o feito da cura do surdo, que esse feito não fosse divulgado, porque ele queria privacidade, ao menos um pouco de descanso.
mas não adiantou. Na casa, a insistência de uma mulher, de uma mãe. E os que levaram o surdo gago, depois da cura, não aguentaram ficar quietos e saíram divulgando. Trata-se aqui de uma mãe que está diante do sofrimento da sua filha. E sofrimento de filhos deixam os pais apreensivos. Trata-se aqui de uma pessoa surda, gaga, sofrimento que deixa muitos familiares e amigos apreensivos. E a partir desses dois relatos, nós queremos destacar 3 aspectos para a nossa reflexão. O primeiro aspecto é que na realidade, a realidade humana, nós sofremos. Todos nós temos uma medida de sofrimento. Sofrimento de mãe, de pai, de amigos, etc. É ver a dor do outro, é sentir a dor do outro e parece não poder fazer nada. Ou é sofrer a própria dor de uma vida limitada pela deficiência. A mulher de Cananeia, ela tem uma filha endemoniada. A morte é iminente. Não há controle sobre a situação dessa menina. Não sabemos a idade dela, mas ela está em sofrimento. E quando os pais têm um filho em sofrimento, bate um desespero, bate uma agonia. Mas essa mulher, ao ouvir falar que Jesus estava por perto, ao ouvir da fama de Jesus como alguém que cura, ela vai e procura ele. E ela persiste, ela insiste. Ela intercede pela sua filha. Não importa o que os outros vão dizer. Ela vai às últimas consequências para conseguir ajudar a sua filha. Mãe verdadeira, pai verdadeiro, luta pela vida dos filhos. Isso faz lembrar que no Antigo Testamento, Salomão, quando estava diante de 2 mulheres disputando uma criança, porque as duas, cada uma tinha o seu nenê, e uma delas, durante a noite, ao se virar na cama, dormiu sobre a criança e a sufocou. E daí, sobrando uma única criança viva, levaram a situação para que Salomão resolvesse. Por quê? Porque a mãe que a deitara sobre a criança trocou as crianças. E no outro dia havia essa discussão. Cada uma dizia: o filho é meu. E o que Salomão fez? Salomão, na sabedoria que ele pediu a Deus, ele disse para repartir a criança viva em 2 e dar a metade para cada uma. A mãe verdadeira disse não, deixe a criança com ela. E a mãe falsa disse sim, reparta no meio. E assim Salomão ficou sabendo quem é a verdadeira mãe. No relato que nós temos dessa história, dessa mãe, que vai ao encontro de Jesus, relatado em Mateus, capítulo 15, lá nos parece que Jesus quer dar uma lição aos discípulos. Porque lá, o relato um pouco maior do que esse que nós lemos, tem alguns detalhes que nos ajudam a entender o contexto. Essa mãe, lá é dito, ela quer chegar até Jesus, ela vai insistindo e os discípulos não deixam ela chegar em Jesus. E quando ela chega em Jesus, Jesus também fala firme com ela e ela persiste, ela insiste para ser atendida. O outro personagem do nosso texto, o surdo, sofre a rejeição social. Ele não tem acesso ao templo, ele não pode louvar a Deus. É provável que aqui ele tenha sido levado por familiares e talvez amigos mais próximos. Mas além do seu limite de não poder ouvir, de não poder falar, ele sofre o limite social. O sofrimento, independente da origem, da forma como ele se apresenta, é uma constituinte de nós seres humanos. Nós temos consciência dos fatos e nós percebemos os nossos limites. Pergunta: o que fazer? Um segundo aspecto que nós queremos destacar a partir desse texto é o endereço
do clamor humano. Para onde o nosso clamor, a nossa angústia deve ser levada. Porque quando nós sofremos, nós buscamos ajuda, ou para nós, ou ajuda para o outro que está sofrendo, e nós queremos assim ajudar e sofremos junto com o outro. Se há alguma possibilidade de esperança, haverá o clamor, haverá a busca. Independente do sofrimento, se é relacional, se é doença física, se é questões sociais, nós buscamos ajuda. E o endereço certo é Jesus. Quem é Jesus? Aqui essa mulher se refere a Jesus como Senhor. Lá no texto relatado por Mateus, ela chama Jesus de Filho de Davi. Senhor, Filho de Davi. Ela expressa a sua fé de quem é Jesus. Talvez ela não tenha toda a consciência de Jesus enquanto Deus encarnado, assim como nós o sabemos. Mas ela sabe que é Deus amoroso, Deus que se importa. Ela sabe que Jesus tem poder em ajudá-la. Jesus, ele assume sobre ele o sofrimento humano na cruz. Aliás, a cruz coloca Deus dentro do nosso sofrimento. Se não houvesse a cruz, Deus seria irônico com o sofrimento humano. Mas, pelo fato de Jesus Cristo ter ido até a cruz por nós, isso mostra o quanto Deus se importa. Ele se importa. No relato sobre essa mulher, Jesus se importa, mesmo que à primeira vista parece que não. Porque Jesus aqui tem uma linguagem de firmeza, ele fala firme com ela. Talvez porque queria perceber qual era a sua real motivação. Qual era a motivação do seu clamor? Afinal, será que ela vê Jesus somente como um curandeiro? Ao provocá-la, com um discurso judaico de que os gentios são cães, ele dá a ela a oportunidade de expressar a sua fé verdadeira. Ela, no lugar de ficar ofendida, ela entra no discurso, na argumentação de Jesus e contra-argumenta. Quando Jesus diz que não é bom dar o alimento dos filhos aos cachorrinhos, aqui dizendo, deixa primeiro que se fartem os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos, Jesus traz uma argumentação e ela entra nessa argumentação. Ela, em vez de ficar ofendida, magoada, triste, chateada, ela usa a mesma argumentação e diz para Jesus, sim, Senhor, tens razão, mas os cachorrinhos comem das migalhas. E essa palavra encantou Jesus, porque essa mulher, em sua sabedoria, em sua persistência, em sua humildade, ela professa a fé de que, se ela ganhar só as migalhas, já é suficiente para atender a demanda dela. Diferente, por exemplo, de Naamã no Antigo Testamento, lá em 2 Reis capítulo 5, que quando ele ganhou a ordem de dar 7 mergulhos no rio, ele se sentiu humilhado com isso, e ele não queria dar os mergulhos, até que os seus servos o convenceram, dizendo, o que te custa obedecer? Essa mulher, prontamente, ela negocia com Jesus, ela argumenta, ela é muito sábia. E Jesus fica admirado com essas palavras. Um terceiro aspecto que nós queremos destacar aqui desse texto é a persistência. Insistência ou persistência. Por causa desta palavra, disse Jesus à mulher, vai que a tua filha está curada, o demônio já a deixou. Lá em Mateus, Jesus diz a esta mulher, grande é a tua fé. O que é uma fé grande? É a fé que persiste, apesar das circunstâncias. Não tem como mensurar o tamanho da fé.
A fé, ela precisa estar no endereço certo, como já falamos, e a persistência é o que faz com que essa fé seja uma fé grande. Dá para dizer que ela deu de 10-0 nos discípulos, porque os discípulos, muitas vezes arrogantes, muitas vezes ouviram a expressão homens de pequena fé. Por que duvidastes? Diferente desta mulher que persiste. A fé não deve ser só momentânea, só levada por um impulso da necessidade. A fé, ela precisa ser permanente, contínua. A fé, ela é individual, no caso desta mulher. Mas também a fé tem o aspecto que carrega o outro. Pessoas, exemplo dos discípulos de Jesus que impediram esta mulher de chegar até Jesus, são um exemplo contrário de carregar o outro. No caso do surdo, pessoas creram, falaram, clamaram por ele, já que ele não podia falar. Essas pessoas clamaram a Jesus, suplicaram que ele impusesse as mãos e o curasse. O texto daqueles 4 homens levando o paralítico e passando o paralítico por cima do telhado para colocá-lo na presença de Jesus é um exemplo também da fé que carrega o outro. Tanto o verso 25 quanto o verso 32 desse texto apontam para pessoas que se colocam na presença de Jesus. E esses versos descrevem características da fé. Porque para ter essa atitude de se colocar na presença de Jesus, é preciso confiar. É uma das primeiras características que eu gostaria de destacar. Vieram até Jesus, a mulher e aqueles que trouxeram o surdo na presença de Jesus. Confiaram, insistiram. Outra característica é a adoração. A mulher se prostrou aos pés de Jesus. Os que trouxeram o surdo gago suplicaram na presença de Jesus. É o endereço certo. Aliás, fé é suplicar no endereço certo. A pergunta não é quanta fé nós temos. A pergunta não é se nós temos fé ou não temos fé. A pergunta é: a fé que temos está em que endereço? A quem ela é direcionada? E o endereço deve ser Jesus Cristo. Fé nesse sentido é persistir, é insistir, é não desistir. Enfim, os dois relatos, um no contexto de uma pessoa no mundo gentílico e o outro no contexto de uma pessoa do povo de Deus, apontam para essa característica central da fé: confiança. Endereço certo. Caminhar com Jesus, insistir com Jesus, clamar a Jesus, nos momentos difíceis, mas também poderíamos dizer nos bons momentos da vida. Tem a ver com ser autêntico. A autenticidade é ser sincero na presença de Deus com as suas necessidades, assim como feito pela mulher, assim como feito pelas pessoas que trouxeram esse homem surdo. Autenticidade é ser dialogal com Deus, é relacional com Deus, é ter relacionamento com Ele. É a fé que abre o coração na presença de Deus, com seus limites, com suas fraquezas, com as suas angústias, com as suas necessidades. Resultado, a necessidade foi atendida. Jesus liberta a filha da mulher sem ver ela. Feito à distância esse milagre. Jesus cura o surdo, o gago, tocando-lhe e colocando a sua saliva em sua língua, ou seja, de forma muito próxima. A forma que Jesus atende demonstra o seu poder de atender à necessidade. E o resultado? Gratidão, adoração e a divulgação de quem é Jesus. Então,
Que tenhamos consciência que o sofrimento é a realidade a ser enfrentada no dia a dia. Temos que aprender a lidar com o nosso sofrimento na presença de Deus. Deixar a nossa arrogância, a nossa autossuficiência e reconhecer que precisamos dele. Precisamos direcionar o nosso clamor, a nossa súplica para o endereço certo, na oração, dialogando com Jesus. Temos que aprender a direcionar a nossa fé, confiar no único e verdadeiro Deus. Isso significa crer, persistir, quando as evidências são contrárias. Temos que aprender a persistir. Isso é fé grande que persiste, a fé que permanece. Que o Senhor possa nos abençoar e que diante de tantas lutas, tanto clamor, nós possamos nos sentir carregados, ou melhor, nós possamos saber que nós somos carregados pelo nosso Senhor. Que Deus assim nos abençoe. Amém.